O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre arte, ancestralidade e luta política. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. A arte, ela tem esse poder de permanecer, né, para além do artista. E eu acredito que para Carolina de Jesus é esse grande exemplo, né, do que como a palavra ela pode ser resistência, como a palavra pode ter um papel transformador. Então, eu me encanto muito com a leitura desse livro, eu já fiz a leitura dele mais de uma vez, porque por muito menos a gente não consegue inserir, né, a literatura, a arte, a escrita na nossa rotina, e Carolina tinha isso como o próprio pão, né? Pensando nessa conversa da gente, todas as perguntas me levam para o mesmo lugar, assim, de como a gente ainda não tem um entendimento de que a arte, ela é item básico de sobrevivência, né? E Carolina fez isso muito bem. Então, eu acredito que é uma ferramenta muito potente de transformação social, tanto do ponto de vista individual, né, do reconhecimento de quem somos, para onde vamos, para onde queremos ir, que eu acho que ela tem muito ela traz isso muito forte no livro, né, de reconhecer onde ela está localizada na sociedade brasileira daquela época e reconhecer o lugar que ela queria estar, né? E eu acredito que ela cumpre muito bem esse papel, assim, a literatura, e de revolucionar a nossa própria existência. A própria história de como surgiu o Leia Mulheres em Olinda, né? Porque, para quem não conhece, o Leia Mulheres é um projeto nacional que começou em São Paulo, mas que ele tem espécies de filiais, né? Um projeto voluntário, mas ele tem filiais, entre aspas, em todo o país, inclusive algumas cidades fora do país. Tem Paris, acho que tem Lisboa também. Enfim, e aqui em Pernambuco a gente tem alguns, tem Petrolina, tem Santa Cruz da Baixa Verde, Recife, Olinda, Garanhuns, Nazaré da Mata, enfim, tem algumas cidades aqui no estado. O próprio surgimento do Leia Mulheres em Olinda, né, que sou fundadora junto com outra companheira, ele é um acontecimento político e revolucionário na minha própria vida. Na época que o Leia Mulheres vai fazer 7 anos, em março do ano que vem, mas na época que ele nasceu, eu estava num processo muito profundo. Eu já escrevia, mas eu estava num processo muito profundo de descoberta da minha própria voz narrativa e das minhas referências literárias. Eu estava no processo de publicação do meu primeiro livro, e aí eu frequentava muito um sebo que tinha aqui no Sítio Histórico de Olinda, onde toda semana tinha os lançamentos de livros, era um momento bem efervescente, assim, da literatura na cidade, e aí foi um momento onde eu conheci muitas pessoas incríveis que estão na caminhada comigo até hoje, e aí eu lembro
que eu estava buscando referências para a epígrafe do meu primeiro livro, e aí eu olhei para minha estante e aí eu tomei um susto ao perceber que as minhas referências naquela época eram homens, a maioria, assim, esmagadora. E eu era uma mulher que escrevia, cercada por outras mulheres contemporâneas que também escreviam. Eu não lia tantas mulheres assim. Isso me deixou muito chocada. E aí eu resolvi mudar isso. E a ideia que eu tive foi: vamos criar. Eu conversei com a Anne, que é a minha parceira no Ler Mulheres, e disse assim: vamos criar um clube de leitura para a gente ler mulheres, só mulheres. Mas eu não queria chamar de clube, porque eu também tinha essa preocupação de não comunicar que era uma coisa muito fechada, sabe? Aquele clubinho de difícil acesso. Eu queria comunicar que era uma coisa mais ampla e de participação aberta. E aí foi quando a Anne disse: olha, já que a gente vai ler mulheres, vamos criar o Ler Mulheres em Olinda. Já tinha em Recife, né? Ela disse: vamos criar o Ler Mulheres em Olinda. E a gente já tinha o Sebo, que era o lugar que a gente frequentava. E aí a gente começou a fazer os encontros lá. E a gente já migrou para vários lugares, inclusive a Biblioteca Pública de Olinda, que agora está fechada, mas a gente continua, né, tentando equilibrar aí e manter o clube. Essa segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, ela é muito importante. Ela acontece 10 anos depois da primeira marcha, que foi em 2015. Para a gente, jovens mulheres negras, ela é mais importante ainda, porque muitas de nós eram crianças ainda em 2015, ou não estavam envoltas na militância, ou não tiveram a oportunidade de participar de um espaço como esse, já que a marcha acontece de 10 em 10 anos. E isso faz com que esse espaço seja ainda mais importante. Num cenário político em que a gente tem buscado empoderar essas mulheres, aquilombar as mulheres negras, aprender com as nossas mais velhas, mas criar um espaço e um caminho que seja próprio das juventudes, porque ser jovem é isso, é aprender, acertar e errar no seu próprio caminho. E esse momento em que a gente vem com o governo Lula, que para nós também é novidade enquanto jovens mulheres negras, porque a gente não viveu um governo Lula com consciência política, né? Com consciência de espaço de poder e tudo isso, a gente vê que é uma marcha que vem no momento que a gente precisa recuperar os nossos direitos que foram tirados dos desgovernos, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, que vem no momento em que nós temos um Ministério de Igualdade Racial com uma mulher preta que ainda é uma mulher jovem para a política, que nós temos um Ministério de Mulheres que nasce novamente completamente organizado pelas mulheres do PT desde o começo, e nós temos uma Secretaria Nacional de Juventude que ressurge também das cinzas depois de ter sido quase que desmantelada desses desgovernos. Então é um momento de aprender com o movimento social e estar na rua com essa segunda marcha, mas um momento também de aprender a reconstruir as políticas públicas, agora com a nossa cara, com a nossa vez, com o nosso jeito, nesse governo Lula 3, pela primeira vez um governo Lula para as juventudes brasileiras. Eu sou a primeira secretária da Juventude do PT, que é uma mulher negra e LGBT. Acho que isso diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo na juventude do PT. É uma juventude que sempre foi de esquerda, sempre foi antirracista, sempre foi uma juventude feminista, sempre foi uma juventude colorida e de todas as LGBTs, mas que nunca tinha tido essa representação. E a minha eleição foi a primeira com essa representação, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. E isso faz também com que a juventude do PT passe um recado para dentro e para fora do partido, assim. Para dentro do partido, de que nós entendemos para quem esse partido tem que servir, que são as mulheres negras brasileiras, que são as LGBTs brasileiras, é o povo preto, é a juventude, no entendimento de que esses são os principais atores e atrizes que recebem a política pública no Brasil. E para fora, para dizer que nós estamos dialogando com esses movimentos sociais, com essa parte da população, e que nós sabemos para quem que o governo do presidente Lula nesse momento tem que trabalhar, e o governo Lula 4, porque nós vamos reeleger o presidente Lula, tem que trabalhar também. Então, é uma Secretaria de Juventude que não dialoga só sobre o movimento social, só sobre o movimento estudantil, que não dialoga só sobre internamente como é que tem que ser o Partido dos Trabalhadores para a Juventude, ou que fala só único e exclusivamente de juventude. Não, nós falamos sobre a pauta do trabalho, como é que esses jovens hoje estão vivendo no mundo do trabalho, se está todo mundo entregando para o iFood, se está todo mundo dirigindo para Uber, se esses meninos têm perspectiva de ter um trabalho de carteira assinada, se vale para a gente ter a carteira assinada novamente, ou nós queremos rediscutir a CLT, uma juventude que é sindicalista. A juventude do PT hoje com a companheira Cris, é a Secretaria Nacional da Juventude da CUT. Nós discutimos diretamente com eles para saber se os sindicatos hoje são a melhor opção, se eles não são, como é que as mulheres estão dentro do mercado de trabalho, essa juventude negra está dentro dos sindicatos porque eles estão dentro do mercado de trabalho, ou eles não estão nem nos sindicatos porque eles não estão no mercado de trabalho.
Nós conversamos sobre o movimento estudantil, mas sobre a educação como um todo. Porque falar sobre o movimento estudantil, você fala sobre quem está estudando e os que não estão. E aqueles que não estão agora dentro da escola e dentro da universidade. Por que que eles não estão? Qual é a cara dessa juventude brasileira? A juventude brasileira, ela é LGBT? Se sim, nós estamos dialogando com essa juventude LGBT. A Secretaria Nacional da Juventude do PT está aqui para dialogar sobre isso. Ela é interseccional no sentido de que nós estamos dentro das mulheres do PT, nós estamos dentro dos negros e negras do PT, nós estamos dentro dos LGBTs, principalmente porque o Partido dos Trabalhadores é o único partido que tem uma cota de participação da juventude em todas as suas direções. 20% de todos os espaços de decisão do Partido dos Trabalhadores tem que ter jovens. Então nós estamos discutindo tudo que perpassa sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre as pautas do trabalho e da vida das juventudes dos brasileiros e brasileiras. E acho que isso é o mais legal da Secretaria Nacional da Juventude do PT. E é por isso que nós tivemos também agora na Marcha das Mulheres Negras, porque não dá para falar sobre a juventude petista, sobre a juventude brasileira, se a gente não pontua a necessidade de ter em primeira mão, em primeiro lugar e como prioridade as jovens mulheres negras do Brasil. A gente fez agora, em 2025, 10 anos da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Dentro do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres, nós tínhamos o Fórum Nacional de Mulheres do Hip Hop do Ministério. Então, existem hoje várias articulações que começaram ali no final dos anos 2000, né? Agora fazendo 10 anos, que foram construindo naturalmente esse espaço de ocupar esses espaços dentro da cultura hip hop a partir de estratégias de orientação e de letramento, porque é muito importante que a gente consiga, dentro da cultura, aprender a escrever um edital, aprender a participar de um processo de licitação, construir projetos de atuação, porque a vontade que a gente tem, obviamente, é de mudar a nossa realidade, é de implantar lá uma oficina de break, uma oficina de rap, e aí naturalmente você já consegue combater a violência, você já consegue organizar para que as pessoas consigam participar dos espaços, melhorar a saúde, melhorar a educação, ter mais qualidade de vida, mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Na prática, para que a gente consiga realmente conseguir grana para fazer um evento, conseguir grana para organizar um projeto, a gente precisa entender também da burocracia desse processo. E aí, o Fórum Nacional de Mulheres do Hip Hop, o Fórum Cearense de Hip Hop, a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, veio exatamente para fortalecer esse processo de construção, de orientação da galera que está na ponta, que está na comunidade, entender como é que a gente segue também compreender de burocracia. Porque sem conhecer a estrutura de um projeto, sem conhecer a organização de fato, para se alcançar a verba, para se alcançar um patrocínio, para se alcançar a posição e a aprovação no edital, a gente precisa compreender essa burocracia. E é nesse processo que vem, nesse processo de fortalecimento, que vem a construção dos fóruns. Debater em fóruns é fortalecimento também para que a gente consiga alcançar esse espaço. Quando a gente olha para o cenário nacional, o grande volume de pessoas privadas de liberdade são homens, jovens, negros, vindos de comunidade que vivenciam muito prematuramente contextos de violência e criminalidade. No entanto, a fatia, né, os indicadores que apontam para o encarceramento feminino indicam um crescimento muito alarmante, muito preocupante, e isso também imprime o desafio de construção de ações específicas, ações que vão atender e olhar para a singularidade, para a especificidade do ser mulher. Dentro da estrutura do projeto, dentro do desenho do Alvorada, desde o desenho metodológico até a construção do processo de inscrição, da mobilização, de como o projeto chegaria até o público atendido, toda a estrutura ela foi desenhada sob uma perspectiva de interseccionalidade. Então, hoje, o
o projeto, além de, na perspectiva metodológica, ter alguns contornos muito específicos, nós temos turmas em alguns estados, em alguns recortes de município, voltados especificamente ao público feminino, dadas as demandas locais, a esse público egresso feminino que vivencia questões muito específicas, desde a manutenção e reconstrução de laços sociais, familiares, comunitários, até esse processo de reorganização da vida em liberdade que acaba sendo muito solitário quando a gente fala do público feminino. Então, posso dar, inclusive, o exemplo do município de Lusiânia, em Goiás, que tem executado aí por meio do Instituto Federal de Lusiânia um trabalho específico com uma turma de alunas egressas do sistema prisional e que, a partir do processo de formação, a partir do trabalho do Projeto Alvorada, já tem aí caminhado, né, para a finalização da formação e já desenvolvendo ações específicas, desenvolvendo já iniciativas empreendedoras, outras já com acesso ao mercado formal de trabalho e construindo uma perspectiva de futuro, vivenciando a liberdade com oportunidade. Então, isso traz um retorno muito positivo dessa experiência e do recorte específico com o público feminino. Nesta semana, discutimos sobre arte, ancestralidade e luta política.